Certo, então, bom, novamente, bom dia a todos. Então, é o seguinte, pessoal, o teste, eu vou liberá-lo ele no Moodle a partir das 14 horas de hoje, certo? E eu pensei em deixá-lo até a meia-noite de sexta-feira. Então, ficaria aí 7 dias praticamente, assim, né? Disponíveis para vocês poderem entrar e fazer no Moodle. Isso é um tempo suficiente para vocês ou precisa de mais tempo? Deixa eu ver, tem um pessoal digitando. Certo, então como é que se pegar o outro final de semana melhor também? Eu não queria, né, deixar ficar tanto tempo, mas tudo bem, eu acho que isso não é nenhum problema assim, né? Então como é que funciona, pessoal? Acho que são 5 questões que tem o teste, tá? Sobre o conteúdo, né, da unidade 1, que são, então, aquilo que a gente viu, as curvas quadráticas. E que mais que era? Que eu já até esqueci. Coordenadas cartesianas, né? O plano cartesiano, retas, etc. Isso, aquela primeira parte. Temos mais 2 testes. Bruno, você tem mais 2 testes essa semana? Ao longo da semana, quero dizer. Tá, não, então tudo bem. Então eu só mudar uma configuração simples ali, eu posso estender o período para englobar o final de semana que vem também. Então, como eu disse, são 5 questões e vocês têm 3 tentativas, tá? De fazer o teste, e aí no final o Moodle vai ficar com aquela tentativa que vocês tirarem a maior nota. Tá bem? A unidade 1 foi até a aula 4, que tá lá na playlist. Semana passada, que foi a aula 5, já é o próximo o teste, né? Essa coisa de álgebra vetorial, de vetores, isso já não cai no primeiro teste. Tá? Então é isso, são 3 tentativas, né? A cada tentativa vocês têm 2 horas, então uma vez iniciada, né? Vocês vão ter aí 2 horas para fazer as 5 questões. E então uma semana, né? Incluído aí o final de semana que vem, para fazer as 3 tentativas. E no final das contas, o Moodle vai pegar a maior nota. Tá? Esse teste vale 2,5. Então, no total, serão 4 testes. Né? E aí, soma a nota de todos esses testes para dar 10 pontos. E depois faz-se uma média lá com a nota das 2 avaliações presenciais. Né? Essa é a conta. Tudo bem? Alguma dúvida? Então tá. Uma coisa, aproveitando aqui, que eu queria falar que é muito importante. Se vocês têm familiaridade com esses testes no Moodle, já fizeram antes? Acredito que sim, né? Mas. Então. Pera lá, cadê a caneta que eu tava? Bom. Tá aqui. Então, o que acontece é assim: as respostas vão ser numéricas, eu acredito. A resposta de todas as questões é numérica. Então, se vocês fizerem as contas e acharem um número inteiro, escreva o número inteiro na resposta, normalmente, né? Positivo ou negativo. Se vocês fizerem as contas e acharem uma fração, não é preciso transformar a fração para um número decimal. Então, por exemplo, sei lá, vai que vocês acharam 1/2. Vocês podem escrever na resposta, então, 0,5, lembrando que é um ponto, né? Porque é o sistema norte-americano, assim, que eles usam, né? Ou vocês podem escrever 1/2. Eu acho mais seguro escrever dessa forma aqui, 1/2. Certo? Então, no caso de frações, algumas frações são fáceis assim de transformar em número, mas, por exemplo, vamos supor que vocês acham 4/3.
entendeu? Então, 4 sobre 3 seria o quê? 1,3333, repete aqui, né? Não tem fim. Então, às vezes, se vocês escrevem 1,333, o Moodle não identifica que é a mesma fração. Entendem? Então, por isso que é melhor se acostumar a escrever 4/3. Porque aí o Moodle já fala, ok, é esse o número. Certo? Então, não evitem passar para o decimal, embora funcione em alguns casos, mas evitem, fiquem com a forma da fração. Tá? Outra coisa, respostas envolvendo raízes, que é bastante comum. Então, usa-se o comando SQRT, que vem da palavra inglesa raiz, né? Square root, tá? Então, por exemplo, STRQ de x, qualquer número x, isso o Moodle interpreta como sendo esse número, raiz de x. Então, usem esse comando para escrever. Não transformem para decimal, porque aí ele realmente, o erro do Moodle é muito refinado. Não teria que colocar muitas casas decimais para ele considerar o mesmo número, e aí não é fiável. Certo? Então, por exemplo, né, se sair uma raiz de 2, vocês vão escrever SQRT de 2, entre parênteses, assim, e combinações possíveis. Então, se for, por exemplo, 1 mais raiz de 2, escreva 1 mais SQRT de 2 na resposta. E o próprio Moodle calcula, né, esse número. Então, ou, por exemplo, 3 raiz de 2. Então, se vocês escreverem 3 SQRT de 2, assim, eu acho que o Moodle já identifica. Inclusive, para mim, pelo menos nos testes que eu fiz aqui em casa, ele já te dá a opção de você... Aparece o número, e você clica no número, ele... aparece o texto, 3 SQRT de 2, ele já identifica. Então, outra forma é vocês colocarem um asterisco aqui, que o asterisco sinaliza a operação de um produto. Certo? Então, em vez, né, de escrever apenas 3 SQ, vocês podem colocar 3 asterisco, simbolizando vezes SQRT. E se for uma fração, por exemplo, 3 dividido por raiz de 2, então usa-se aqui a ideia da fração, né? 3 barra SQRT de 2. E assim por diante, né? Combinações que possam acontecer, por exemplo, 3 dividido por 1 mais raiz de 2. Então, 3 barra 1 mais SQRT de 2. Aqui eu acho que tem que colocar um parênteses em volta para dizer, né, que o denominador é essa soma. Então, tem que tomar esse cuidado quando estiver escrevendo as respostas, né? Porque é uma espécie de pequena programação que vocês vão estar fazendo, né? No Moodle. Então, você dá o comando e o Moodle interpreta. Não escrevam jamais, quando for resposta com raízes, decimal, né? Por exemplo, no caso de raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, não escrevam isso, porque aí ele não vai ver que é o mesmo número, ele vai dar errado na questão, porque para ele, esse número não é raiz de 2. E ele não está errado, né? Diga-se de passagem. Então, não façam isso. Usem o comando SQRT. Tá bem, gente? Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês para ter, né, esse cuidado na hora de escrever as respostas. Atenção aos sinais, né? A gente erra sinal fazendo conta na mão, enfim, isso é... Atenção, né? O teste não tá difícil, tá bem, mas, né, tem que fazer as contas com atenção. Tá bem? Qualquer problema que vocês tenham, que vocês venham a ter, fizeram uma tentativa, deu errado alguma coisa, me escreva, né? Falem comigo e aí eu posso tentar solucionar, vejo o que aconteceu. Beleza? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida a respeito do teste, como eu falei, qualquer coisa também, durante a semana, entre em contato comigo,
tá? A gente tenta resolver. Não esperem passar o período aí desses dias todos que o teste vai ficar aberto, né? Pra depois falar, eu tive problema no dia tal. Aí fica difícil, né? Depois que passou. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, então, dando continuidade aí ao conteúdo da unidade 2, álgebra vetorial. Espera aí que tem gente entrando. Ok. Deixa eu apagar isso aqui, então. Bom, vamos lá então, pessoal. Coloquem aí o quadrinho, né? Na tela cheia. Vou fazer aqui também para a gente poder ver melhor nosso quadro. Bom, então só relembrando rapidamente assim o que nós vimos a aula passada, a gente viu essencialmente a definição de vetores e as operações elementares que podemos fazer com vetores em R2 e R3, certo? Então só vou aqui relembrar. Nós vimos então, né, um vetor aqui, vou chamá-lo U em R2, por exemplo. Então este U, eu desenhei aqui um representante canônico, né? A gente viu qual é a definição de um vetor em R2. Então, um representante canônico, ele tem coordenadas, vou colocar x1, y1, né? Quer dizer, então, que seriam as coordenadas aqui do ponto final desse vetor, né? Então, esse ponto é o ponto x1, y1, como a origem dele é o 0, 0. A gente pode dizer que o vetor tem essas coordenadas, certo? E em R3, algo bem parecido. Então, suponha que eu tenha aqui, né? Desenhar em R3 é sempre um pouquinho a questão da perspectiva, né? Eu tô tentando, bom, deixa eu colocar aqui. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o vetor U em R3, ele vai ter 3 coordenadas, porque o ponto final desse vetor, né, é o ponto x1, y1, z1, por exemplo. Então, U, x1, y1, z1, né? E aí vimos operações com vetores. Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui em R2 outro vetor, vamos chamá-lo V, né, com coordenadas x2, y2. Então, a gente definiu, né, a soma desses dois vetores vai ser x1 mais x2, y1 mais y2, né? Então, geometricamente, o que acontece quando eu faço a soma desses dois vetores? Então, uma das formas de a gente ver é tomando o paralelogramo, aqui, né? Cujos lados paralelos opostos são os vetores. Então, U mais V vai ser esta diagonal do paralelogramo. Então, essa é a regra do paralelogramo, né? Ou eu posso pensar que aqui no ponto final do U, eu coloquei um representante do vetor V e estou fazendo essa soma do caminho, então, né? Ou analogamente, aqui no ponto final do vetor V, coloquei um representante do vetor U e sigo o caminho. Então, enfim, seja como for, o ponto final aqui do vetor U mais V é o ponto de coordenadas x1 mais x2 e y1 mais y2, né?
a gente viu também o que significa multiplicar um vetor por um escalar, ou seja, por um número real lambda, né? Simplesmente eu vou multiplicar as coordenadas do vetor, então lambda x1, lambda y1. Então, geometricamente, isso significa que eu estou alterando aqui o módulo do vetor u, mas não a sua direção. Então, a direção permanece a mesma, eu posso esticar, contrair o vetor u, posso, se lambda for um número negativo, alterar o sentido, mas não a direção. Então, esses vetores que eu obtenho, eles são o que a gente chama de múltiplos do vetor u, né? O vetor u multiplicado por um número, certo? E, bom, posso fazer o produto escalar ou o produto interno, que é um produto muito importante, entre dois vetores, u e v, né? Que vai ser, então, x1, x2 mais y1, y2. Então, esse é um produto diferente, né? Um produto de vetores mesmo, esse é uma operação vetorial, produto escalar ou produto interno, certo? E o que ele nos dá é uma forma de a gente encontrar o ângulo aqui entre dois vetores. Então, o ângulo θ. Porque esse produto interno também é o módulo de u vezes o módulo de v vezes cosseno θ. Certo? Então, o cosseno desse ângulo entre os dois vetores pode ser encontrado fazendo-se essa conta, né? Então, quer dizer, isso implica que o cosseno θ é o produto interno dividido pelo produto das normas, dos módulos, né, do vetor. Então, só lembrando aqui que o módulo do vetor u é o comprimento. A gente calcula usando o teorema de Pitágoras, isso vai ser simplesmente raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E a mesma coisa para o módulo de v, né? Raiz de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Então, essencialmente, acho que essa foi a discussão que nós fizemos aula passada. E, claro, tudo isso a gente pode levar para R3. Então, se eu tiver, né, outro vetor V, deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui, assim, por exemplo. Né? Então, outro vetor V em R3, então V com coordenadas x2, y2, z2. A gente define essas mesmas operações, são bem análogas. Então, u mais v vai ser o vetor de coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, certo? Então, a mesma coisa, né? Que só é um pouquinho, como eu disse, é sempre um pouquinho mais desafiador desenhar em R3, mas imagina que a gente faz, né, o mesmo paralelogramo aqui. Estamos pegando aí a soma desses dois vetores, né? Só que tem que entender que esse é um vetor em R3 ali. Certo? Então, o produto por um escalar vai ser a mesma coisa, né? Eu vou manter a direção do vetor u e eu vou simplesmente dilatar ou contrair o comprimento do vetor u. Então, isso fica lambda x1, lambda y1, lambda z1, né? O produto interno ou produto escalar dos dois vetores, lembrando, né, que a gente sempre escreve esse círculo e uma outra notação que aparece bastante nos livros é essa daqui, para denotar o produto interno entre esses... Como é que chama esse símbolo aqui? Esqueci agora.
Mas, bom, em R3, então isso é x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, né? Que também será da mesma forma, né? O módulo U vezes o módulo V vezes o cosseno do θ, certo? E aqui, bom, o módulo de um vetor em R3 vai ser raiz de x1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z1 ao quadrado. Certo? Então, é essencialmente a mesma coisa, a gente só está acrescentando aqui, né, a terceira coordenada nessas operações, né? Então, basicamente foi isso que nós vimos aula passada. Então, hoje vamos continuar falando de vetores, certo? Então, nós vamos começar hoje falando sobre a combinação linear de vetores. Então, eu vou falar ao mesmo tempo agora vetores em R2, vetores em R3, porque a teoria é a mesma para os dois espaços, certo? Então, a ideia é a seguinte, ó. A ideia é que, assim, por exemplo, da mesma forma que eu tenho a soma, né, e o produto por escalar, é usar essas duas operações, certo? E fazer combinação de vetores. 1, 2, 3, quantos vetores eu quiser. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Só uma coisa, até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida da semana passada que ficou? Bom, então, seguimos. Certo, então, suponha, então, dados N vetores, tá? Que agora eu vou denotar, então, V1, V2, etc., Vn. Então, eu tenho N vetores. E N números reais, tá? Vamos denotá-los. A1, A2, etc., AN. Então, eu posso fazer a combinação linear, que significa o seguinte. Então, eu vou multiplicar o vetor V1 pelo número A1, né? Vou multiplicar o vetor V2 pelo número A2, etc. Vou multiplicar o vetor Vn pelo número AN e vou somar isso. Então, isso é o que a gente chama de uma combinação linear de vetores, né? Estou, enfim, dilatando ou contraindo aí cada um desses vetores ao multiplicar por esses coeficientes aí, certo? E somo tudo. Então, eu estou realmente fazendo uma combinação de vetores, certo? Então, isso é o que se chama de uma combinação linear. Dos vetores V1, V2, etc., Vn. Certo? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui em R2 primeiro. Deixa eu ver aqui. Vou considerar o vetor V1, vai ser o vetor 1, 1, certo? Então, aqui, o vetor V1, o vetor 1, 1. Pera, deixa eu deixar um pouquinho maior.
Então, vamos lá. V1. O vetor 1, 1. E o vetor V2, o vetor 1, 0. Então, vetor V1, vetor V2 ali. O vetor V2, vetor 1, 0. Então, esses dois vetores que estão ali. Certo? Então, eu quero escrever o vetor U, que será o vetor 3, 2. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 1, 2. Então, o vetor U, vou colocar aqui de azul. Eu quero escrever esse vetor U como uma combinação linear do V1 e do V2, desses dois vetores. Como é, então, que eu faço isso? É uma questão de a gente encontrar quais são os coeficientes A1, A2 adequados para que isso aconteça. Então, quer dizer, eu quero que o U seja um certo A1 vezes o vetor V1, mais um certo A2 vezes o vetor V2. E o nosso objetivo é encontrar A1 e A2. Bom, quem é V1? V1 é 1, 1. E V2 é 1, 0. Então, veja que a gente vai obter um pequeno sistema, porque aqui A1 vezes 1 vai dar A1, A1. E A2 vezes 1, 0, A2, 0. Então, no fim das contas, eu quero A1 mais A2, né? A1 mais 0, A1. E eu quero que esse vetor seja igual ao nosso vetor dado, 3, 2. Então, ó, daqui a gente tira um sistema. Ó, então, quero que A1 mais A2 seja igual a 3 e que A1 seja igual a 2. Então, esse é um sistema bem simples de resolver, né? Se o A1 igual a 2, então isso implica que A2 é 3 menos A1, então A2 vai ser 1. E pronto, gente. Então, a gente resolveu aqui, ó. O U tem que ser, então, ó, 2 vezes o vetor V1 mais, bom, uma vez o vetor V2. Então, se eu olhar aqui para o nosso desenho, ó, então 2 vezes o V1, tô olhando, né, aqui, ó, para este vetor vermelho. Esse vetor vermelho é 2 vezes o V1, né? Mais uma vez o V2. Então, mais o próprio V2. Não vou alterar aqui. V2 é só uma vez o V2 mesmo. E aí, se eu olhar, então, agora para o paralelogramo formado por esses dois vetores, vejam que o U é exatamente a diagonal desse paralelogramo. Como queríamos, né? O U, então, é a soma desses dois vetores. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o V2. Certo? Então, se a gente olhar aqui, né, de fato, a gente vê que U é essa combinação aqui. 2 vezes V1 mais uma vez V2. Tá bem, pessoal? Então, é assim que funciona combinação linear de vetores. Em R2 é um pouco mais fácil de desenhar, mas em R3 é a mesma ideia. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, um exemplo aqui em R3. Então, suponha que eu tenha aqui, ó, V1 vai ser 2, 1, 0 e V2, 1, 1, 0. Então, o nosso vetor U agora, aqui, U, espera lá, vou colocar aqui embaixo, o vetor 1, 2, 3. Então, a ideia é uma pergunta que eu faço a vocês. Será que é possível? Porque nem sempre é possível, certo? Então, aqui, ó, é possível escrever o vetor U como uma combinação linear dos vetores V1 e V2?
Então, essa é uma pergunta, ó. É possível escrever, então, U como sendo, né, um A1V1 mais A2V2? O que acontece? Olha, vamos ver. O que é o vetor A1V1 mais A2V2? No nosso exemplo aqui, é o que? Vai ser, então, A1 que multiplica 2, 1, 0, mais A2 que multiplica 1, 1, 0. Bom, isso aqui dá o quê? Então, ó, 2A1, né? A1, 0, mais A2, 0. Então, quando eu somo esses dois vetores, eu vou ter, ó, 2A1 mais A2 na primeira coordenada, A1 mais A2 na segunda coordenada e 0 mais 0, ou seja, 0 na terceira coordenada. Então, o que a gente vê aqui? Olha, todas as combinações lineares possíveis desses dois vetores, a terceira coordenada sempre vai dar 0, né? Porque a terceira coordenada de ambos os vetores é 0, certo? Então, bom, qual que é a nossa conclusão? É possível escrever o vetor 1, 2, 3 dessa forma? Não. Então, a resposta para essa pergunta é possível escrever? Não. Tá? Por essa situação aqui. Então, bom, em R2, nós vamos ver que, dados dois vetores aí que não são múltiplos um do outro, sempre vai ser possível escrever um terceiro vetor como combinação linear, tá? Nós vamos chegar lá. Mas em R3, dados dois vetores, nem sempre é possível escrever um terceiro como combinação desses dois. Nesse exemplo, isso fica evidente, né? Porque, repetindo aqui, a terceira coordenada do vetor U é 3, é diferente de 0, e qualquer combinação linear dos vetores V1 e V2, a terceira coordenada é 0. Então, não é possível. Então, U nunca será um vetor dessa forma aqui. Né? Então, U nunca será uma combinação linear de V1 e V2. Tudo bem, gente? Até aqui? Professora, só uma pergunta. Mas no caso ali, no lugar do 3, se fosse 0, daria certo. Se fosse 0, daria. Boa pergunta. Então, por exemplo, ó, se fosse 0 aqui, daria certo. E aí, como é que a gente resolve? Ó, a partir daqui, igual no caso do 2, do R2. A partir daqui, eu iria, então, igualar. Esse vetor, eu quero que seja o vetor 1, 2, 0. Entendeu? E aí, eu vou ter um sistema, ó, 2A1 mais A2 igual a 1, né? Deixa eu escrever aqui no cantinho. Deixa eu ver se cabe aqui. Então, nesse caso, a gente teria, ó, 2A1 mais A2 teria que ser igual a 1. Pera lá, que eu acho que tá. Chega pra cá. Aí. 2A1 mais A2 igual a 1. E A1 mais A2 igual a 2. Certo? 0 igual a 0, já não tem o que fazer aqui. Então, aí a gente resolve esse sisteminha. Então, deixa eu ver. Por exemplo, se eu fizer o de cima menos o de baixo, eu vou ter 2A1 menos A1, A1. A2 menos A2, 0. 1 menos 2 menos 1. Né? E, então, substituindo aqui, A2 é igual a 2 menos A1, 2 mais 1, 3. A2 igual a 3. Isso. Exatamente. Então, A1 igual a 1 e A2 igual a 3.
certo? Então, nesse caso aqui, esse vetor 1, 2, 0 teria que ser, ó, menos o vetor V1 mais 3 vezes o vetor V2. Aí ele é sim uma combinação linear. A gente encontra, né, resolvendo aqui esse pequeno sistema nas variáveis A1, A2, né? Então, tudo bem. O problema é que o nosso U original aqui, né? Bom, vou chamar isso aqui de U2, certo? Então, o nosso problema é que o U1 original, né, que era o vetor, então, 1, 2, 3, como tinha esse 3 aqui, né, ele não era possível escrever com uma combinação de V1 e V2. Ok? Mas boa pergunta. Se a gente tivesse, por exemplo, vou ainda nesse exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui uma das coordenadas diferente de 0. Por exemplo, vou pegar aqui do V1. Então, 2, 1, 3, sei lá, 3. Não, no 3 não, porque o 3 é igual ali. 2, 1, 2. Tá? Então, vamos considerar agora esses dois vetores e o nosso vetor original aqui, o U igual a 1, 2, 3. Só para a gente ver o que acontece. Então, repito a pergunta. É possível escrever agora esse vetor 1, 2, 3 como combinação agora desses outros V1 e V2? Possivelmente vai dar certo, sim. Porque agora um dos vetores, né, a terceira coordenada é diferente de 0. Então, vamos ver aqui como é que se faz a conta. Começa do mesmo jeito, né? Então, aqui, bom, então, como é que eu vou fazer aqui? Novamente, né, ó, A1, V1, mais A2, V2, isso é o quê? Isso é A1, 2, 1, 2 agora, né? Mais A2, mesmo de antes, 1, 1, 0. Tá. Vamos ver, né? A gente quer responder se é possível encontrar A1, A2, né? Que solucionem aí esse nosso problema. Então, isso aqui vai ficar, né? Ó, 2A1 mais A2, como tinha feito antes. 2A1 mais A2. A1 mais A2. E 2A1. Né? 2A1 mais 0, 2A1. Nós queremos agora que isso seja igual, então, ao vetor 1, 2, 3. Então, tem que ver se agora vai aparecer um sistema, né, que são, ó, 3 equações e 2 incógnitas. Então, ele pode ou não ter solução, né, porque tem uma equação a mais, certo? Então, bom, vamos... igualando aqui a terceira coordenada, o que a gente encontra? Ó, que 2A1 tem que ser igual a 3, ou seja, A1 igual a 3 sobre 2, né? Igualando agora a segunda coordenada, ó, então, A1 mais A2 tem que ser igual a 2, ou seja, A1 é 3 meios, né? Mais A2 tem que ser igual a 2, então A2 tem que ser 2 menos 3 meios, 4 menos 3, 1 meio, certo? Só que tem que ver se a primeira coordenada funciona aqui. Acho que não é o caso. Mas vamos ver. Então, quer dizer, encontramos esses dois valores, né? Igualando aí a terceira coordenada, a segunda coordenada. Vamos ver se dá certo para a primeira. Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, 2A1 mais A2 teria que ser o quê, ó? 2 vezes 3 sobre 2, mais meio. Então, isso aqui dá, ó, 3 mais meio, 6 mais 1, 7 sobre 2, que não é 1. Isso aqui é diferente da primeira coordenada do U, que é 1.
Então, não é mesmo que eu tenha consertado aqui essa última coordenada de um dos vetores, continua não dando certo, né? Nesse caso, então, mesma resposta de antes, ó, não. Né? Porque é um sistema como tem 3 equações e 2 variáveis, ele não tem solução. Certo? Mas talvez para outro vetor aqui consiga-se encontrar a solução. O negócio é, em R3, nem sempre vai ser possível escrever um vetor como combinação linear de outro. Às vezes é possível, como a gente viu, às vezes não. E tudo bem, nós vamos ver por que isso acontece daqui a pouco. Tudo bem, gente? Certo. Oi, Nivaldo, pode falar. Não, foi. Esqueci do microfone ligado. Ah, tudo bem. Beleza. Então, agora que a gente viu aí alguns exemplos, né? Vamos de novo falar mais um pouquinho de teoria. Então, vou dar mais uma definição aqui, que vale tanto para R2 quanto para R3, né? A combinação linear. Veja, essa definição vale tanto para R2 quanto para R3, né? Esses vetores podem estar em R2 ou em R3. Certo? Então, vou dizer o seguinte, ó. Um conjunto. Então, um conjunto de vetores aqui, N vetores como antes, então, um conjunto de N vetores. Vou denotar assim, V1, V2, etc., Vn, tá? Então, ó, linearmente independente, vulgo LI para simplificar, então vou escrever linearmente independente. Certo? Vulgo, então, ó, LI, tá? Então, LI daqui para frente, tá? Então, se qualquer VI aqui que eu escolher dentro desse conjunto não puder ser escrito como combinação linear dos demais vetores. Então, se qualquer VI do conjunto, elemento do conjunto, não puder ser escrito como combinação linear dos demais. Né? Por exemplo, né? A gente acabou de ver um exemplo em que U não podia ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, se isso acontecer para qualquer vetor dentro desse conjunto, dizemos que esse conjunto é linearmente independente. Tá? Caso contrário, então, caso contrário, quer dizer, caso exista aqui dentro um vetor que pode ser escrito como combinação dos demais, a gente diz que é um conjunto linearmente dependente. Caso contrário, é um conjunto linearmente dependente. Quer dizer, né, um depende dos demais, basicamente. Vulgo LD daqui para frente. Tá bem? Então, essa é uma definição que vale para vetores em R2 e R3. Conjunto
é linearmente independente ou linearmente dependente. Certo? Então, bom, deixa eu ver aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um conjunto de dois vetores, inicialmente, em R2. Esses dois vetores, ó, 1, 2, 1, certo? Bom, vou desenhá-los. Acho que desenhando a gente vê melhor. Então, o vetor 1 já apareceu no exemplo anterior, tá aqui, bom, chame de V1, tá? E V2, o vetor 2, 1. Então, o que significa esse conjunto ser linearmente dependente, se ele fosse? Então, eu teria que escrever, olha, o V2 como uma combinação, vou chamar lambda 1, V1. É possível? A pergunta é possível eu escrever? Porque como eu só tenho dois vetores, é possível eu escrever o V2 como uma combinação linear do primeiro? E, analogamente, é possível escrever o V1 como um lambda 2, V2? É possível? Essa é a pergunta. Se a resposta for sim, então eles são linearmente dependentes. Se a resposta for não, linearmente independentes. Tá? No caso aqui, gente, o que significa, né? Quer dizer, é possível escrever V2 como um lambda 1 vezes V1? A resposta é não, né? Porque a gente sabe que o lambda 1 vezes V1... Deixa eu fazer o contrário. Vou colocar o V1 de verde. Aqui, V1. Então, o lambda 1 V1, gente, eu mantenho a direção. A única coisa que eu faço é esticar ou comprimir o vetor V1, mas eu não mudo a direção. E o vetor V2 tem outra direção. Então, é possível escrever isso aqui? Não, não é possível. Porque, na verdade, ó, o lambda 1 V1 sempre vai ser da forma, né? Lambda 1 vezes o vetor 1, 1, que é o V1. Ou seja, sempre vai ser lambda 1, e o vetor V2, que é o vetor 2, 1, nunca é da forma lambda 1, lambda 1. Senão eu teria que ter lambda 1 igual a 2 e lambda 1 igual a 1, que é um absurdo. Então, geometricamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor V2 tem outra direção do vetor V1. Então, ele não é múltiplo do V1. E, analogamente, o vetor V1 também não é múltiplo do V2, ó. Por quê? Porque o V2, deixa eu colocar ele aqui de azul. O V2, ele tem essa direção, né? Essa direção ali dele. E o V1 tem outra direção, então eu também não posso escrever o V1 como um múltiplo do V2. Então, por exemplo, o que seria lambda 2 V2? Qual que é o conjunto de todos os múltiplos do V2? Seria aqui, né? Lambda 2, 2, 1, que é o vetor V2. Então, isso dá 2 lambda 2, lambda 2. Isso é diferente do vetor 1, 1, que é o V1, sempre. Certo? Porque senão eu teria que ter, ó, lambda 2 igual a 1 e 2 lambda 2 igual a 1, ou seja, um absurdo também. Então, como nunca é possível, né, escrever um como múltiplo do outro, a nossa conclusão é que esse conjunto de vetores é linearmente independente. Tá? Agora, e se eu considerar o conjunto 1, 1, 2, 1, os mesmos V1, V2 de antes, e vou acrescentar um terceiro vetor, que é o vetor 1, 2. E esse conjunto, o que dizer dele agora? Eu tenho 3 vetores, certo? Então, o que vocês podem
ver, e eu vou deixar para vocês verificarem, é o seguinte, ó. O vetor 1, veja bem, vai ser, ó, 1/3 do vetor 2, mais 1/3 do vetor 1, 2. Então, veja de fato, né, ó, 2/3 mais 1/3, 3/3, 1. 1/3 mais 2/3, 3/3, 1. Então, o vetor 1 é uma combinação linear dos outros dois. Aqui já seria suficiente para a gente dizer que é um conjunto linearmente dependente. Mas eu vou escrever as outras duas combinações lineares. Então, o vetor 2, né, é aqui, ó, 3 vezes o vetor 1, menos o vetor 1, 2. Então, ó, 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1, de fato. E o vetor 1, 2, ele é 3 vezes o vetor 1, menos o vetor 2, 1. Então, de fato, ó, 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo que o vetor V1 é 1/3 do vetor V2 mais 1/3 do vetor V3, né? Aqui, V1, V2, V3. O vetor V2 é 3 vezes o vetor V1 menos o vetor V3. E o vetor V3 é 3 vezes o vetor V1 menos o vetor V2. Então, cada um deles é combinação linear dos outros dois. Certo? Eu deixo, inclusive, para vocês, assim, desenharem, né? Que eu tenho V1, V2 e o V3, tá aqui, é o vetor 1, 2. Então, 1, 2. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui, ó. Tá? O vetor V3 é o vermelhinho ali e o V1 é o verdinho de antes. Certo? Então, sempre é possível escrever um deles como combinação dos outros dois. E, inclusive, eu estou exibindo aqui esses coeficientes, que eu encontro daquele mesmo jeito que a gente fez antes, né? Eu começo aqui, por exemplo, ó, vou chamar de A1, A2, e resolvo o sistema nas variáveis A1, A2. Vou encontrar A1 igual a 1/3, A2 igual a 1/3 também. Tá? E assim por diante. Bom, o que a gente verifica, então, é que este conjunto de vetores é linearmente dependente. Tá bem? Então, eu já vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês, que a gente vai ver no futuro, é um teorema, na verdade, mas enfim. Quando a gente está em R2 e eu tenho dois vetores que não são múltiplos um do outro, como aqui anteriormente, então esse conjunto sempre vai ser linearmente independente, tá? E em R2, se eu tiver três vetores que não são também múltiplos um do outro, sempre vai ser linearmente dependente. Isso acontece por causa da dimensão do plano, que é 2. Então, quando eu tenho exatamente dois vetores, né, eles são linearmente independentes se eles não forem múltiplos um do outro. E quando eu tenho três vetores, como é um vetor a mais da dimensão do meu espaço, necessariamente esse conjunto vai ser linearmente dependente. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Tudo bem, gente? Bom, tá certo. Então, seguimos. Dei aqui a definição.
vou dar aqui um resultado que vale, né? Como tudo nessa aula, para R2 e R3. Então, vamos lá, vamos ver. Certo? Então, é o seguinte, ó, são dois teoremas que estão relacionados, como vocês já verão. Deixa eu só apaguei aqui sem querer. Certo? Então, bom, teorema 193 aí da nossa apostila, que fala o seguinte, ó. Vamos lá, então, um conjunto V1, V2, Vn é linearmente dependente, tá? Se e somente se existem coeficientes. Então, existem coeficientes aí, ao menos um deles é não nulo, quer dizer, um deles é diferente de zero, tais que... Então, se eu fizer a combinação linear A1, V1, A2, V2, etc., AN, VN, isso aqui vai dar zero. Então, deixa eu repetir. Um conjunto é linearmente dependente se existem esses coeficientes e pelo menos um deles é diferente de zero, porque se forem todos iguais a zero, é evidente que essa combinação linear é zero para quaisquer vetores, certo? Mas se existir um que é diferente de zero, então, essa combinação aí dá zero. E de fato, gente, o que acontece, né? Por exemplo, suponha que seja esse cara, suponha sem perda de generalidade que seja o A1 que é diferente de zero. Então, aqui, suponha que seja o A1 que é diferente de zero. Então, o que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer é que eu posso escrever então, ó, A1V1 é igual a menos A2V2 menos etc, menos ANVN. Certo? E aí, como o A1 é diferente de zero, eu posso dividir tudo isso por A1. Então, eu obtenho V1 vai ser menos A2 sobre A1 V2 menos etc, menos AN sobre A1 VN. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que V1 é uma combinação linear dos demais. Ou seja, o nosso conjunto de vetores é linearmente dependente, de acordo com essa definição que a gente deu antes. Certo? Então, se eu consigo escrever essa combinação linear igual a zero, com um deles sendo diferente de zero, eu posso escrever um dos vetores como combinação dos demais, logo é linearmente dependente. Tá? Então, essa é a situação. Como consequência desse argumento, a gente tem um outro teorema, que é o teorema 194, que diz o seguinte, ó. Então, vou colocar aqui, um conjunto V1, V2, etc., Vn é linearmente independente. Então, se e somente se toda vez que eu fizer uma combinação linear, né, A1, V1 mais A2, V2 mais etc, mais AN, VN igual a zero, isso necessariamente implica que todos os meus coeficientes têm que ser iguais a zero. Reflitam sobre essas duas coisas que a gente está dizendo. Então, estou dizendo o seguinte, eu estou olhando para
combinação linear desse tipo aqui, ó. Eu faço uma combinação linear e igualo a zero de N vetores. Se for possível encontrar um desses coeficientes diferente de zero, então é possível escrever um desses vetores como combinação dos demais. E aí, nesse caso, o nosso conjunto vai ser LD, linearmente dependente. Agora, se toda vez que eu fizer essa combinação linear igual a zero, eu obtenho que todos os coeficientes devem ser nulos, então meu sistema é LI. Quer dizer, eu não consigo escrever um vetor como combinação dos demais do conjunto. E aí o meu conjunto é linearmente independente. Então, deixa eu colocar aqui. Certo? Ó, por exemplo, nesse nosso exemplo anterior que a gente acabou de ver, vamos retomar aqui. Então, primeiro eu tinha o conjunto 1, 1, 2, 1. Certo? E depois eu tinha o conjunto 1, 1, 2, 1, 1, 2. Esse conjunto a gente viu que era LI, esse conjunto a gente viu que é LD. Então, por exemplo, ó, primeiro vou olhar para esse daqui. O que seria uma combinação linear desses três vetores igual a zero? Então, queremos ter, né? A1, 1, 1, mais A2, 2, 1, mais A3, 1, 2, igual a zero. Será que é possível eu fazer isso daqui e ter esses A1, A2, A3 diferente de zero? Essa é a pergunta. É possível? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho A1 mais 2A2 mais A3, né, na primeira coordenada, e na segunda coordenada eu tenho A1 mais A2 mais 2A3 igual a zero. Então, a minha pergunta é a seguinte, ó. É possível eu fazer A1 mais 2A2 mais A3 igual a zero. E A1 mais A2 mais 2A3 igual a zero. É possível achar a solução deste sistema, que é um sistema indeterminado, né? Porque eu tenho 3 variáveis e 2 equações, soluções diferentes de zero? E a resposta é que sim, né, pessoal? A resposta é que sim. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu zerar um deles, só para facilitar, só para ter uma resposta, tá? Se eu zerar o A3, por exemplo, então eu fico com A1 mais 2A2. Não, nesse caso vai dar zero para todo mundo, tá? Então teria que resolver esse. Por exemplo, se o A3 for igual a 1, vou fixar um valor. Se o A3 for igual a 1, o que acontece, ó? Se eu fizer A3 igual a 1, então eu vou ter A1 mais 2A2 igual a menos A3 igual a menos 1. E depois A1 mais A2 igual a menos 2A3 menos 2. Aí agora eu faço a de cima menos a de baixo. Então, A1 menos A1, 0. Então, só relembrando, se eu fizer aqui, ó, o A3 igual a 1, certo? Só para achar uma solução possível. Pelo jeito, tem várias soluções possíveis. Espera aí que tá saindo aqui do meu frame. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer, como eu estava falando, A3 igual a 1, então eu vou ter esse pequeno sistema, ó. A1 mais 2A2 igual a menos A3 menos 1. E A1 mais A2 igual a menos 2A3 menos 2. Agora eu tenho um sistema nas duas equações, duas variáveis. Então,
Se eu faço a equação de cima menos a de baixo, A1 menos A1, 0. 2A2 menos A2, A2. Menos 1 mais 2, 1. Então, o A2 também vai ser igual a 1. E aqui, A1 igual a menos 2, menos 1, menos 3. Então, veja, vamos ver se funciona. Ó, se funciona para esses três valores que eu achei. A1 igual a menos 3, então, menos 3 mais 2A2 é 2, mais A3 mais 1, de fato, 0. E menos 3 mais A2 é 1, mais 2, igual a 0. Ó, então, veja bem. Qual que é a nossa conclusão, pessoal? Isso daqui igual a 0 implica uma solução possível é essa que eu encontrei aqui. Então, o A1 igual a menos 3, o A2 igual a 1 e o A3 igual a 1 também. Então, vejam, eu consigo encontrar três coeficientes diferentes de 0, tal que essa combinação dá 0. Ou seja, esse conjunto aqui é LD, como a gente já sabia que era linearmente dependente. A gente já tinha verificado isso, né? Porque eu encontrei aqui esses três coeficientes que satisfazem essa condição. Agora, se eu tentar fazer isso aqui para esse sistema, é por isso que eu deixei esse espacinho, o que vai acontecer? Para esse sistema não, para esse conjunto de dois vetores. Então, a minha pergunta agora é possível eu ter A1, V1, mais A2, V2 igual a 0? E esses A1 e A2 serem diferentes de 0? Vamos ver. Então, aqui eu teria, né, A1 mais 2A2, A1 mais A2. Então, daqui igual a 0. Então, qual teria que ser o meu sistema? Ó, A1 mais 2A2 igual a 0 e A1 mais A2 igual a 0. Esse sistema, vocês podem verificar, ele só tem uma solução, que é A1 igual a 0, A2 igual a 0. Porque se eu fizer, ó, a de cima menos a de baixo, A1 menos A1, 0, 2A2 menos A2, A2 igual a 0. E A1 mais A2 igual a 0, A1 igual a 0. Então, esse sistema aqui, ele só tem uma solução, que é A1 e A2 iguais a 0. Então, nós estamos nesse caso, ó, eu só consigo ter essa soma igual a 0 se os dois forem iguais a 0. Então, esse conjunto aqui é linearmente independente. Que a gente já tinha verificado, mas agora estou aplicando os teoremas. Tá bem, pessoal? Vê se vocês concordam com tudo isso aí que eu tô falando. Bom, então, essa é a nossa situação. Ó, então, agora a gente tem critérios, certo? Para saber quando que um conjunto de vetores é linearmente dependente ou linearmente independente. Temos, né? A gente faz essa soma, igual a 0. Faz uma combinação linear qualquer, igual a 0. Se for possível encontrar coeficientes diferentes de 0, o sistema é linearmente dependente. Estamos nesse caso. Se não for possível, quer dizer, se toda vez que a gente fizer essa soma, isso implica que os coeficientes são iguais a 0,
então o conjunto de vetores é linearmente independente. Tá? E aí a gente tem agora mais uma definição que é muito importante, que é o seguinte, deixa eu apagar aqui essa continha, né? Quero ficar só com o critério. Então, saber quando que vou colocar aqui. Quando que um conjunto é linearmente dependente, quando que um conjunto é linearmente independente. Certo? Então, aqui é o seguinte, ó, vou dar essa definição, que é a seguinte, ó. Então, um conjunto de n vetores, V1, V2, Vn. No nosso caso aqui, n, né, vai ser 2 ou 3, mas, enfim. Então, eu vou dizer que um conjunto é base, né, de R2 ou R3, como eu falei, n vai ser 2 ou 3 aqui. Então, se for um conjunto linearmente independente e qualquer outro vetor V em R2 ou R3, tá? Pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores aqui. Então, qualquer outro vetor V é combinação linear dos V's. Lembrando, né, que combinação linear é uma combinação dessa forma aqui. Isso é muito importante, pessoal, é o conceito de base de um espaço. Então, quer dizer, ó, todo outro vetor é gerado, quando eu falo é gerado, eu quero dizer, é uma combinação linear de um conjunto de vetores dados. Então, por exemplo, ainda nesse nosso exemplo aqui, tá? Que a gente tá com os vetores 1, 1 e 2, 1. Que a gente viu que esse conjunto, duas vezes, né? Nós vimos que ele é linearmente independente. Certo? Então, ó, ele é um conjunto de dois vetores linearmente independentes. Será que ele é uma base de R2? Então, se eu tiver um vetor qualquer, então seja, vou colocar aqui, ó, V, um vetor XY qualquer em R2. Como é que eu posso ver que esse vetor é uma combinação linear desses nossos vetores que eu estava chamando? A gente estava chamando, né, de V1, V2. Então, a pergunta é, será que V é um lambda 1, V1, mais lambda 2, V2, para alguns, né, lambda 1, lambda 2? Será que eu consigo encontrar lambda 1, lambda 2? Ou, só pra gente pensar num sisteminha aqui de duas variáveis, em vez de lambda 1, lambda 2, eu vou chamar de, seria A1, A2. Só pra facilitar, vou chamar de AB, tá? Só pra gente montar um sisteminha mais visual, assim, mais simples de ver. Então, será que eu consigo encontrar A e B, tais que V é uma combinação linear de V1 e V2 para qualquer V? Porque se sim, qual que é a nossa conclusão? Que esse conjunto de vetores é uma base de R2, tá? Essa é a nossa ideia. Então, vamos lá, o que nós queremos? Eu quero que o meu vetor XY seja, então, né? XY aqui tá dado, tá, gente? São quaisquer. Quero que seja A, 1, 1, mais B, 2, 1. Ou seja, qual que é o sistema que a gente encontra aqui, ó? A mais 2B tem que ser igual a X, né? E A
mais B tem que ser igual a Y. É possível encontrar A e B, tal que isso se realize, esse sistema tenha solução? Então, vamos lá, ó, se eu fizer como antes, né? A equação de cima menos a de baixo, então A menos A, 0. 2B menos B, B. X menos Y, então B igual a X menos Y. E agora, então, A vai ser Y menos B, ou seja, Y menos X menos Y. Isso aqui dá 2Y menos X. Então, a gente consegue, gente. É possível, ó. A e B, obviamente, dependem de X e Y. Mas sempre é possível. Então, ó, por exemplo, um exemplo específico. Vamos supor que o meu V, qualquer que seja, sei lá, menos 3, 4. Sei lá eu. Então, aqui eu tenho X e Y. Então, ó, o A vai ser 2 vezes Y, 8. Né? 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. E B vai ser X menos Y, menos 3, menos 4, menos 7. Ou seja, eu estou dizendo que o vetor menos 3, 4, ele é 11 vezes o vetor 1, 1, menos 7 vezes o vetor 2, 1. Vamos ver se funciona. 11 menos 14, né? Menos 7 vezes 2, menos 3. 11 menos 7, 4. Funciona. E assim por diante. E assim para qualquer outro vetor de R2, x, y qualquer, nós conseguimos escrever esse vetor como combinação, ó, de V1 e V2, bastando escolher, tomar Azinho como 2y menos x e Bzinho como x menos y. Então, a nossa conclusão é que esse conjunto aqui é uma base de R2. Tudo bem, gente? Bom, vocês estão caladinhos? Vou seguindo. Qualquer coisa vocês me parem aqui. Então, ó, né, como eu estou dizendo, esse conjunto, esses V1, V2 é uma base de R2. Uma base muito conhecida de R2 é a chamada base canônica. Deixa eu apagar isso daqui, então, essa é a nossa teoria. Então, né? Bom, deixa eu recomeçar aqui. Então, só pensando ainda nessa base. Então, a gente tinha, né, o vetor 1, 1. Aqui, V1. E o vetor 2, 1. Certo? Então, esse é o conjunto, ó, V1, V2, que nós estamos considerando. Então, o que eu estou dizendo é que qualquer vetor V vai ser uma combinação desses dois. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um vetor, este vetor aqui, V, qualquer, veja, né? Como é que combinação desses dois? Bom, a gente tem que, algebricamente, a gente tem que encontrar aqueles Azinho e Bzinho, mas geometricamente, imagina que a gente vai, enfim, eu tenho que multiplicar esse V1 por alguma coisa, né? E somar com um tamanho também, alguma coisa multiplicando o V2, de forma que ele seja escrito como combinação linear do V1 e do V2. Né? Mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria apresentar a vocês já devem ter visto, mas a base canônica,
que é a base formada pelos vetores 1, 0, 0, 1. Certo? Então, essa é a base canônica de R2. Certo? Então, esses dois vetores, por que eles são especiais? Porque eles têm duas características muito importantes. Ó, um deles, o 1, 0, costuma ser denotado E1, tá? Ele está na direção do eixo X, tá? E o outro, o 0, 1, E2, está na direção do eixo Y. Então, quais são as características desses dois vetores? Eles são unitários, quer dizer, o módulo de E1 e o módulo de E2 é igual a 1, né? Eles têm tamanho 1 e eles são ortogonais, certo? Então, o que acontece é que E1 é ortogonal, ou seja, é perpendicular a E2. O ângulo entre eles é 90 graus. Se vocês fizerem o produto interno, vai dar 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, 0. Dá 0. Ou seja, o cosseno θ, cosseno do ângulo entre eles. Então, vou colocar isso aqui, ó. Então, o cosseno θ seria o quê, né? E1 vezes E2 dividido pela norma. Pelo produto das normas, perdão. Então, bom, isso daqui dá o quê, né? Esse produto interno, como eu falei, dá 0, dividido por 1 vezes 1, que é 0. E qual é o ângulo cujo cosseno é 0? 90. Então, eles de fato são perpendiculares. Quando a gente tem uma situação como essa, em que eu tenho dois vetores unitários e perpendiculares, a gente fala que é uma base ortonormal. Quer dizer, os vetores orto de ortogonal, os vetores são perpendiculares, né? Fazem um ângulo de 90 graus. E normal, então um vetor unitário também é chamado de um vetor normal. Tá? Então, essa não é a única base ortonormal de R2, mas é a base canônica. Por que que é a base canônica? Porque se eu pegar aqui qualquer vetor AB, então veja que isso é A vezes o vetor E1 mais B vezes o vetor E2. Então, é muito fácil achar qual é a combinação linear, né, de V em função de E1 e E2, ou seja, né, V A é 1 mais B é 2, sempre. Então, por a gente poder escrever um vetor AB como combinação linear desta forma de dois vetores, a gente tem essa base chamada canônica de R2. Tá? Então, quer dizer, se eu tiver aqui, né, um vetor V qualquer, como é que eu escrevo como combinação linear? Bom, então eu vou pegar aqui esse vetor, é o vetor A é 1, né? Eu multiplico E1 por A, multiplico E2, no caso aqui não fez tanta diferença, mas multiplico E2 por B, então aqui eu vou ter o múltiplo B E2 e somo, né? Então, a combinação linear desses dois vetores aqui é quem vai me dar o meu vetor V, tá? O mesmo ocorre em R3. Então, em R3, vou desenhar aqui. Certo? A base canônica de R3 vai ter 3 vetores. Deixa eu escrever aqui, então, ó, o vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1. Então, essa vai ser a base canônica de
R3. Certo? Então, eu vou ter aqui, né, um vetor E1 na direção do eixo X de R3, o vetor E2 na direção do eixo Y de R3. Bom, claro, né? Esse é o vetor E1, como no caso de R2. Esse é o vetor E2, como no caso de R2. E agora a gente vai ter este outro vetor, que é o E3, na direção de Z, do eixo Z. Certo? Então, bom, o que acontece é que agora, então, qualquer vetor V A, B, C vai ser combinação linear, né? Da forma A, então, 1, 0, 0, mais B, 0, 1, 0, mais C, 0, 0, 1, combinação dessa base canônica, né? Então, A é 1, mais B é 2, mais C é 3. Certo, gente? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um vetor. Então, esse aqui é o nosso vetor V. Então, vejam, né? Ele é aqui, ó. A é 1, né? Mais B é 2, mais, então, C é 3. Faltou aqui. Certo? Qualquer vetor V em R3 escreve-se como combinação. Então, nós temos aí essas duas bases canônicas, novamente, né? Vocês podem ver que esses vetores em R3, eles também são unitários e eles fazem um ângulo de 90 graus entre si, quer dizer, o ângulo entre E1 e E2 é 90, o ângulo entre E1 e E3 é 90, o ângulo entre E2 e E3 é 90. Então, também é uma base ortonormal de R3. Tá bem? Bom, então, o que nós temos, assim, agora para finalizar a teoria do dia, é aquilo que eu comentei com vocês. Olha, então, em R2, um conjunto com apenas um vetor não pode ser uma base, né, pessoal? Porque a gente já desconfia. Se um espaço tem dimensão, e na verdade a gente vai usar, assim, essa questão da base para definir formalmente o que é dimensão, 2, ele não pode ser gerado por um único vetor. Certo? Então, vamos ver esses teoremas e aí a gente finaliza por hoje. Alguma dúvida aqui? Bom, vamos lá então. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, tem um teorema que ele fala, ó, um conjunto com apenas um vetor não pode ser base de R2. Certo? Então, de fato, por exemplo, né? Suponha que isso fosse possível. Vamos chegar num absurdo.
Então, suponha que eu tivesse aqui um conjunto com um único vetor V, que eu vou denotar AB, certo? E que esse conjunto fosse base de R2, certo? Bom, então, se ele é base de R2, gente, qualquer vetor é múltiplo desse V. Essencialmente é isso que a gente está falando. Então, isso implica, que existem números C e D, tais que o vetor 1, 0, que é um dos vetores da base canônica, né? Teria que ser, então, C vezes V, teria que ser um múltiplo de V. E o vetor 0, 1 também teria que ser um múltiplo de V. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o vetor 1, 0, ele é C vezes AB, né? E o vetor 0, 1 teria que ser D vezes o mesmo AB. Então, dessa primeira igualdade aqui, olha, eu tenho que A vezes C tem que ser igual a 1 e que B vezes C igual a 0. Bom, mas veja bem, se A vezes C é igual a 1, gente, isso implica que tanto A como C são diferentes de 0, porque o produto dá 1. Então, eles são diferentes de 0. Se o C é diferente de 0, isso implica que o B é igual a 0. Então, isso a gente conclui aqui, dessa primeira igualdade. Então, que o C é diferente de 0 e que A é 1 sobre C. E dessa segunda igualdade, como o C é diferente de 0, então o B tem que ser igual a 0. Ok. Por outro lado, se eu olhar agora isso daqui, então, o que a gente tira daqui, que A vezes D tem que ser igual a 0 e que B igual a 1. Mas olha, não pode, né? O B ser igual... Perdão, B vezes D igual a 1. Então, veja bem, não pode o B ser igual a 0 e o B vezes D ser igual a 1. Então, aqui não é possível, absurdo. Ou seja, não é possível que um vetor seja base de R2. Tá? Então, analogamente, tem um argumento similar, mostraria que um conjunto com apenas, vou colocar aqui, 2 vetores, não poderia ser base de R3, tá? Com uma ideia parecida. Deixo aí para vocês pensarem sobre isso. Então, um conjunto com, vou escrever aqui, 2 vetores, tá? Não poderia ser base de R3. Porque senão os 3 vetores canônicos que a gente viu, o 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, teriam que ser todos os 3 combinação linear de 2 vetores. E aí, fazendo argumentos desse tipo, chega-se num absurdo. Tá? Bom, uma argumentação parecida vai falar o seguinte, olha, um conjunto com 3 vetores em R2 deve ser obrigatoriamente linearmente dependente. E analogamente, se eu colocar 4 vetores em R3, também vai ser LD. Porque aquilo, né, vai sobrar. A gente fazendo contas, tá na apostila, tá, pessoal? Deixo para vocês lerem lá. Consegue ver que sobra um vetor. Eu consigo escrever um vetor, no caso aqui, né, de 3 vetores em R2. Eu consigo escrever o terceiro como combinação dos 2 anteriores. E consigo escrever o quarto como combinação linear dos 3 outros. Certo? Então, a conclusão que a gente tira é se, no caso de R2, se 1 é pouco, 3 é demais, 2 é bom. Exatamente, né? No caso de R3, se 2 é pouco, 4 é demais, 3 é bom.
Então, a nossa conclusão é isso, né? Então, é uma base para R2 é, então, um conjunto de dois vetores linearmente independentes. E uma base para R3 vai ser um conjunto de três vetores linearmente independentes. Tá bem, pessoal? Então, esse número de vetores, a quantidade de vetores, a quantidade mínima de vetores que eu preciso para ser uma base do meu espaço é o que a gente chama de da dimensão do espaço. Então, como aqui, né, eu tenho dois vetores, então a dimensão de R2 é 2. E como aqui preciso de três vetores LI, e como aqui eu tenho três vetores LI, então a dimensão do espaço R3 é 3. Tá? Podemos definir a dimensão aí de acordo com o número de vetores que a gente precisa para gerar esse espaço. E isso é compatível com aquela ideia que a gente pensava assim, eu preciso de duas coordenadas, certo? Para definir um ponto em R2. Então, claro, pensa que essas coordenadas, elas são as coordenadas de um vetor, além de coordenadas de um ponto, né? E como eu argumentei anteriormente, eu posso escrever esse vetor como sendo A é 1 mais B é 2. Então, está relacionado o número de coordenadas que eu preciso com o número de vetores da base. Certo? E analogamente aqui, né? Bom, para R3, se antes, né, um ponto em R3 eu preciso de 3 coordenadas, certo? Então, considerando que agora essas podem ser vistas como as coordenadas de um vetor em R3, e ele é escrito, então, como combinação aí desses 3 vetores da base canônica dessa forma. Certo? Então, o número de coordenadas que eu preciso para fixar um ponto é também o número de vetores mínimo e exato, né? Assim, que eu preciso ter na base, para que um conjunto continue sendo linearmente independente, porque, como diz o teorema anterior, né? Se eu tiver 3 vetores em R2, meu conjunto é linearmente dependente, etc. Tá bem, pessoal? Então, hoje ficamos por aqui. Semana que vem continuamos aqui falando sobre álgebra vetorial. Temos mais aí umas coisinhas para ver. Bom teste para vocês. Atenção, tá bem? Aos sinais, aos números, às contas. E qualquer dúvida, qualquer problema, me escrevam. Tá bem? Então, um abraço, bons estudos, bom fim de semana. Até sábado que vem.